Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade,
sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. E é assim, a gente quer viver também a vida que Jesus viveu. Tudo que ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer o bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidades. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então jeito de ser. É aí que na verdade o mundo inteiro vai notar, somos pequenos Cristo. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Nessa verdade se tiver mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Glória a Deus, mais amor. Vou mandar um abração aí para Isabor Brulon, para minha mãe que está assistindo, para o Bruno, para o Rodrigo Mansur, para Tânia Santos, para Vânia Guida, para Sueli de Souza. Sueli fez um bolo gostoso hoje, a gente viu pela internet. Ela postou no Facebook. Mandar um beijão para Rosane Borges, para a família toda, para Nice, para a Andresa. Hoje a gente falou da Andresa. Na hora do café da tarde aqui a gente falou da Andresa. Carla Bita, fez aniversário essa semana, um beijão. Lúcia Melo. Vamos lá, quem mais? É isso. Mandar um beijão também pro pessoal que estiver na sala de vídeo da Daniele. Ela não consegue me passar quem está na sala porque há um pequeno delay, tá? Então ela não consegue dizer quem está lá, que o som aparece para ela defasado. Nilzete Portugal, Ricardo Lira e família, mandar um beijão aí para todos vocês. Gente, vamos orar. Infelizmente há pessoas enfermas, pessoas enlutadas, pessoas passando situações difíceis aí financeiras. A gente não pode parar de orar. Esse é o nosso recurso. Esse é o nosso recurso. A gente faz o que está ao nosso alcance e quando extrapola o nosso alcance, a gente ainda tem um recurso que vai para além de nós, que é orarmos ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, pedindo consolo da parte do Espírito Santo para trazer descanso para quem está sofrendo, apertado com seu coração enlutado pela perda de pessoas. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações, fazendo a obra que a gente não sabe fazer com palavras. A gente pode sentir a dor do outro, tentando perceber qual é a dor do outro, mas a gente não consegue alcançar jamais. Mas cremos que o Espírito Santo consegue fazer essa obra. Pai, nós estamos com pessoas enfermas, queremos lembrar do pastor Marcos Paiva, pastor da Igreja de Nova Vida ali de Niterói. Pai, que o Senhor seja com teu filho, com a família, que tire ele dessa situação. Queremos dar a notícia de que ele está bem, de que está curado.
Pai, queremos interceder pela vida do Drauzio, nosso amigo, amigo da Sandra, Regina também, que o Senhor continue melhorando ali a saúde do teu filho, que o Senhor dê um restabelecimento total, completo ao Fernando, esposo da Lúcia. Queremos orar, Senhor Deus, pelas famílias aí que estão isoladas muitas vezes de seus parentes porque estão com suspeitas ou com sintomas. Que tempo complicado, difícil, a gente não consegue pensar como vamos sair disso, mas que o Senhor aumente a nossa fé e possamos crer de todo o nosso coração que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada e continua agindo na nossa vida, manifestando o seu poder. Ajuda nossas famílias aqui representadas, Pai, para que não haja dificuldade de nos comunicarmos, de expressarmos, Pai, o nosso amor uns pelos outros, que não seja um tempo de confusão, de falta de harmonia, mas que, pelo contrário, estejamos mais ligados uns aos outros, assim passando por essa situação complicada e difícil. Oramos, Pai, também pela filha do Elielson, bem novinha ainda, ali que está com os sintomas muito ruins. Pai, que o Senhor abençoe a vida da filha do Elielson. Queremos orar, Pai, por todos aqueles que têm colocado diante do Senhor a necessidade de virarem a página aí financeiramente, se reinventando, fazendo novos negócios. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa passar por essa fase ruim e o saldo seja positivo da nossa fé no Senhor. Que o cultivo de nossa espiritualidade não seja prejudicado, pelo contrário, a gente aumente em fé, aumente em desejo de te buscar, de ser tratado pelo Espírito Santo. Pai, nós assim oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Eu tenho uma mensagem hoje para compartilhar com você e a gente vai ler um texto grande. Eu queria que você prestasse atenção, localizasse, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Eu vou ler a partir do verso 19 até o verso 33. É uma passagem que tem algumas informações para a gente, para a mensagem de hoje, sobre as quais a gente vai refletir. Eu estou dando um título para essa mensagem de A Mensagem e o Mensageiro. Não é a mesma coisa. A mensagem é uma coisa, o mensageiro é outra, e aí a gente vai aprofundar, identificar, refletir um pouco sobre isso nessa noite. Aproveitar e mandar um beijão para a Sandra, acabamos de orar por Drauzio, e aí quando puder dar notícia, hoje a gente ouviu a voz do Drauzio, o Drauzio tem uma voz muito bonita, não é? Tá tudo bem, em princípio, né? Com calma, tudo vai voltando para o lugar. Mandar um beijão também para a nossa querida Ariane, faz algum tempinho que a gente não vê por aqui, a gente já sente saudade. Nilzete também, Nilzete, sua mãe, sua sogra, seu esposo, sua filha, netos, seu genro, mandar um beijão para toda essa família aí, tá bom? Mandar um beijão para todos vocês aí. Bom, eu vou ler hoje na versão da Bíblia a mensagem, e aí eu queria passar uma dica. Essa Bíblia, a mensagem, principalmente para textos do Antigo Testamento, é uma Bíblia que funciona muito bem. Por quê? Às vezes a gente tem dificuldade de ler um texto do Antigo Testamento numa versão que não tem uma linguagem contemporânea. O Novo Testamento até é mais fácil, não é? A gente conhece bem as parábolas, os milagres de Jesus, os diálogos, enfim, não é uma narrativa assim muito complicada. Agora, essa Bíblia ajuda muito quando a gente lê algum texto do Antigo Testamento, porque a linguagem, o fato da linguagem ser uma linguagem contemporânea, o texto nos parece mais próximo, né? Ele fica menos distante da nossa compreensão literal. E é, obviamente, o Espírito Santo quem traz aquilo que a gente não vê com os nossos olhos, senão quando o Espírito revela. Bom, então a partir do verso 19, eu estou lendo o segundo livro de Samuel, no capítulo 18. Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me levar ao rei a notícia de que o Eterno livrou dos seus inimigos.
Mas Joabe disse: não, não será você quem levará a notícia hoje, talvez outro dia, mas hoje a notícia não é boa, pois o filho do rei está morto. Em seguida, Joabe ordenou a um etíope: vá você, conte ao rei o que você viu. O etíope respondeu: sim, senhor, e foi. Ahimaás, filho de Zadok, insistia com Joabe: não importa, deixe-me ir com o etíope. Joabe disse: para que isso? Você não terá nenhuma recompensa. Ahimaás insistiu: não importa, deixe-me ir. Joabe respondeu: então está bem, vá. Ahimaás correu, pegando o caminho do vale inferior, e ultrapassou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões. A sentinela estava no alto da porta e olhava em volta. Ele viu alguém correndo sozinho e gritou para avisar o rei. O rei disse: se está sozinho, deve ser boa notícia. Enquanto o moço se aproximava, a sentinela viu outro correndo e gritou do alto da porta: há outro correndo sozinho. O rei disse: esse também deve trazer boas notícias. A sentinela disse: consigo ver o primeiro, parece Ahimaás, filho de Zadok. O rei disse: é boa pessoa, sem dúvida está trazendo boa notícia. Ahimaás gritou para o rei: paz. Ele se prostrou com o rosto em terra, em reverência ao rei, e disse: bendito seja o Eterno, o seu Deus. Ele entregou em suas mãos os homens que se rebelaram contra o meu senhor, o rei. O rei perguntou: e o jovem Absalão está bem? Ahimaás disse: vi grande confusão quando Joabe me enviou para cá, mas não sei do que se tratava. O rei disse: fique aqui ao lado. Ele ficou ali. O etíope chegou e disse: tenho boa notícia para o meu senhor, o rei. Hoje o Eterno deu vitória sobre todos os que se rebelaram contra o Senhor. O rei perguntou: e o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que agem maldosamente contra o Senhor, tenham o mesmo destino dele. O rei ficou abalado. Abatido, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Enquanto chorava, gritava: ah, meu filho Absalão, meu querido filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho querido. Pai, traz-nos a mensagem, que ela encontre o caminho do nosso coração. Que a nossa reação diante da tua mensagem seja de receber a palavra como uma terra boa que recebe a boa semente. Que o Senhor nos edifique, que eu não atrapalhe, que o Espírito Santo tenha livre curso para tocar esses corações conectados em torno do nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos que o produto final dessa mensagem em nós seja nós sermos edificados pelo Senhor. Nós assim oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Bom, a passagem que nós lemos narra a dificuldade, o peso de dar uma notícia ruim para alguém. Imagina que você precisa dar uma notícia difícil de ser dada para alguém. Esse é um resumo do texto que a gente acabou de ler. O rei, ele não dava acesso a qualquer pessoa, de qualquer forma. Uma pessoa, para entrar na presença do rei, ela passava, obviamente, por uma triagem. E aí eu quero que você já comece a pensar na sua vida. Você tem uma vida e você não pode dar acesso para as pessoas entrarem no seu coração com aquilo que falam, com aquilo que fazem, de qualquer maneira. É preciso que haja uma triagem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente precisa pensar, precisamos refletir se as pessoas têm livre acesso ao nosso coração, porque se tiverem, possivelmente seremos machucados, decepcionados,
entristecidos, feridos, porque coração tem que ser algo seletivo. Porque se a gente não selecionasse, tudo que falarem entrar aqui, vão fazer um estrago com as nossas emoções. Então a gente precisa ter atenção ao acesso. Como é que está o acesso do seu coração? Será que quando uma pessoa critica você, calunia você, isso te fere profundamente? Ou você tem os seus mecanismos de lidar com isso? Isso é muito importante. Às vezes é complicado lidar com o que falam conosco. E a gente precisa ter maturidade para avaliar, discernir, separar, identificar o que a gente está recebendo e definir quem entra e quem precisa ficar do lado de fora. Você é o rei, você é a rainha que vai definir isso. A gente ora e pede para que o Espírito Santo tenha livre curso, porque, obviamente, o Espírito Santo é muito bom e ele quer ser íntimo. Então a gente dá essa intimidade, quando isso é espontâneo e voluntário, ele passa a ter livre curso, e isso é ótimo, porque o Espírito Santo vai identificando as situações da nossa vida que precisam ser melhoradas, e ele mesmo faz as operações, os reparos necessários. Como eu sempre digo, o Espírito Santo é aquela pessoa que te visita, vê a bagunça e não apenas comenta, repara a bagunça, mas vai lá e te ajuda a colocar em ordem. Então, a gente precisa definir que o Espírito Santo tem que ter livre acesso em nós. Mas, quando se trata de seres humanos, a gente precisa perceber se o acesso que a gente está dando não é um acesso já exagerado para um ou para outro. Isso vale, por exemplo, também para o nosso envolvimento com as notícias, não é? Se você se apega muito a tudo que a televisão transmite como sendo informação e notícia, possivelmente você vai se tornar uma pessoa neurótica, muito preocupada, desesperada, apavorada com tudo. Porque para se fazer notícia, às vezes o relevo que se dá a esse ou aquele assunto acaba trazendo um tom exagerado que machuca o nosso coração. Então, precisamos filtrar. Terapia de Cristo em nós é filtro para que a gente não deixe a vida correr solta, para que a gente não fique batendo com a cabeça na parede todo o tempo, mas a gente avalie as coisas. O que falou, quem falou, qual foi a mensagem, quem foi o mensageiro, para que a gente não se machuque. Bom, nós temos dois mensageiros nesse texto. Nós temos Aimaas e nós temos o etíope. O mensageiro que a Bíblia descreve como Aimaas, o filho de Zadok, é um camarada que não tem uma mensagem, mas ele é afobado e ele quer transmitir uma mensagem que ele não tem. Existe gente, existe mentalidade assim, e eu quero tentar dissecar com você a personalidade do Aimaas. Existem pessoas na nossa vida que querem ter acesso a nós e por vezes conseguem, como foi o caso de Aimaas, e eu anotei algumas coisas aqui para a gente pensar sobre esse tipo de mensageiro. Portadores de fake news. É gente que passa o que nem sabe se é verdade. E às vezes a gente embarca sem saber, sem checar se aquilo realmente é verdadeiro. Todo Aimaas é afobado. É gente que quando vai falar contigo não mede as palavras, sai falando. Não tem controle, não sabe medir aquilo que está falando, não sabe se é a hora adequada, não sabe se é a maneira certa de se falar sobre aquele assunto. Existem assuntos que são delicados, era o caso ali. Como é que você chega para o rei e fala assim, olha, os inimigos morreram, mas o teu filho estava junto e morreu também. O que mais doeu, né, nessa história toda para Davi, não era o temor que ele tinha acerca dos inimigos, não. Era o temor que ele tinha acerca do seu filho. A gente sabe pela narrativa bíblica que Davi teve muita dificuldade com Absalão.
Davi, a gente não pode dizer que Davi foi um bom pai e teve muita dificuldade com esse filho. E eu acho que todo mundo que tem filhos e que tem problema com os filhos, ou porque os filhos são rebeldes, ou porque a gente como pai foi ausente, olha, todo mundo sabe que isso é muito doloroso. A nossa vida não vai bem se tudo for muito bem sucedido e a nossa relação com os nossos filhos e vice-versa não for boa. Quando você não tem uma boa relação com seu pai ou com a sua mãe, ou quando você não tem uma boa relação com os seus filhos, isso pesa muito sobre todas as outras coisas. Há desdobramentos inúmeros, diversos, né, que trazem peso, dano, prejuízo, dor para a nossa vida. E aqui o que está em causa é isso. O que está em causa é isso. E aí a gente tem um mensageiro que ele é portador de fake news, ele sai espalhando mesmo, ele é afobado, ele cria confusão. Tem gente que pode apaziguar com as suas palavras, mas o que é que faz? Fala para gerar uma confusão. Tem gente que ao se aproximar de você, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele cria uma confusão. A gente quando pega um assunto que é difícil, a gente estuda a maneira de transmitir para que isso não seja um empecilho, nem para a gente, nem para quem vai ouvir a notícia. Mas Aimaas é o tipo de mensageiro que não está nem aí. Ele não mede o que fala e acaba gerando confusão. Aimaas é aquele tipo de pessoa que fala demais. Quando a gente poupa nossas palavras, há sempre sabedoria nisso. Não é? Falar na hora certa, falar na hora oportuna é muito bom. Mas sempre que a gente poupa palavras, a gente tem a ganhar. Não é? Sempre que a gente poupa palavras, a gente tem a ganhar. Aimaas é o tipo de mensageiro que age desnecessariamente. Ninguém pediu e ele se intromete. Tem gente que na nossa vida faz isso. A gente não pediu opinião, mas ela faz questão de dar. Eu quero trazer um pouco aqui para a questão, por exemplo, da rede social. Gente, se vocês quiserem interagir, por favor, tá? Que a gente interage aí, que isso dá um dinamismo e torna a mensagem até maior, amplia, né, o propósito e a qualidade da mensagem, né? Pensando em rede social, às vezes você posta algo e a pessoa que está vendo a sua postagem não concorda. Mas é tão deselegante, tem gente que vai lá e escreve uma coisa que fere, que não respeita a opinião dos outros. Se você tem uma opinião diferente, vá lá, faça a sua postagem na sua página pessoal. Você tem todo o direito, né, de ir lá expor a tua opinião. Você está exercendo, né, a sua cidadania também via redes sociais. Mas tem gente que é deselegante, tem gente que é preguiçosa porque não escreve suas próprias postagens, o que pensa, o que acha, mas acha certo ir lá e comentar de maneira desrespeitosa a postagem das pessoas. Isso é muito triste. Isso é muito ruim, isso é nocivo demais. Eu estou até para assistir, eu ainda não consegui assistir, porque é um filme que tem, né, esqueci o nome que se dá agora, que limita a idade, né, está para 18 anos, a censura, né, que é o filme A Rede do Ódio, que é muito importante que a gente compreenda, né, como é que essas coisas hoje se articulam, as sutilezas, né, como se articulam para que a gente acredite em coisas que não são verdadeiras, né? Difamando pessoas, caluniando pessoas. E é nesse propósito que eu estou trazendo essa mensagem. Hoje pela manhã eu li a notícia que não sei se era um procurador ou um desembargador ou um juiz, eu não me lembro, ele tinha despachado alguma coisa sem ajuda, né? Sem assistente, sem nada, e ele tinha errado, por causa do português, um pequeno detalhe gerou uma ação completamente diferente e esquisita, estranha, que causou escárnio e surpresa em pessoas. E o que é que fizeram? Ao invés de notificarem o juiz,
sobre o que ele tinha feito possivelmente errado, passaram aquilo para frente. Ele, sem saber de nada, é notificado, eu não sei quem leu essa reportagem hoje, ele é notificado por um irmão que era delegado de que ele tinha cometido um equívoco e estavam escarnecendo dele. E ele, sem acreditar, diz, não, eu nunca tive nenhuma ação disciplinar contra mim, nunca, não é, tenho anos de experiência. E aí depois ele checa e descobre que tinha errado. E hoje eu li lá no site do Quebrando o Tabu, ele se retratando e dizendo isso. Se ele tivesse sido notificado, nada disso precisava ter acontecido. Simplesmente a notícia viralizou, não é? Aonde ele despachou, por onde ele, não é, milita, e ele disse, tudo isso poderia ter sido evitado se me dissessem, eu poderia. Tanto que ele, quando tomou conhecimento, ele foi lá e fez a devida correção. E eu fiquei lembrando, na mesma hora eu lembrei dessa passagem, desse texto. Tem gente que não tem uma mensagem, mas quer ser portador de alguma coisa. Eu acho que é muito oportuno falar disso, porque a gente está aí vivendo esse tempo de tantas fake news, não é? de tanta notícia que não é verdadeira. Não é? Deixa eu ver aqui o que Sandra está falando aqui. Eu li que a rede social deve ser tratada como se fosse a sua casa. Quando você vai na casa de alguém, você não fala o que quer, nem faz o que quer. Da mesma maneira se deve agir nas páginas alheias. Muito bom. É isso. Eu já dei o exemplo aqui, Sandra, você lembrou bem essa questão da casa. Eu aqui em casa, por a gente morar em sítio, a gente não anda com o sapato dentro de casa. Mas isso é uma realidade que tem muito a ver com a nossa geografia aqui, né? Para não levar terra para dentro de casa. Mas eu não posso impor às pessoas que todas elas, nas suas casas, não entrem com sapato. Isso é uma regra da minha casa. Eu não vou nem obrigar você, quando chegar na minha casa, a fazer isso. É óbvio que talvez você vai perceber que a gente vai entrar sem sapato e vai fazer a mesma coisa. Mas eu não posso impor isso. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que está sendo muito desrespeitosa, né? No trato das pessoas. Então, se a gente quer viver o Evangelho, o primeiro passo seria a gente medir nossas palavras, o que a gente tem falado, a maneira como a gente vem falando as coisas. No meu ministério, eu me lembro de algumas vezes em que mães vieram trazer preocupações sobre seus filhos. E eu acho que é importante eu dizer isso aqui também. Não é? Como eu sempre disse, eu não vou criar os filhos das pessoas, eu vou pregar o Evangelho. É importante que os pais tenham a responsabilidade sobre os seus filhos e creiam que o pastor, ele prega o Evangelho, ele anuncia aquilo que, segundo o Evangelho, é verdadeiro e importante. A maneira como a gente vai lidar com isso, não é, dentro de casa, é algo muito pessoal. Não é? O pastor, ele não fere individualidades. Eu estou entrando na sua casa com uma mensagem, ou não, eu não estou entrando na sua casa com opressão, para gerar medo, para gerar confusão. Porque isso quem faz é o Aimaas. O mensageiro sem mensagem, ele, para ter visibilidade, ele gera uma confusão, se for preciso, apenas para que ele seja notado. Existem pessoas que são capazes de postar coisas na internet apenas para serem notados. Elas sequer acreditam naquilo ali, elas simplesmente passam aquilo para frente porque querem se sentir importantes. Joabe é que estava na posição de moderar quem daria a notícia, porque eu não sei se vocês sabem, Davi, ele tinha mensageiro de boas notícias e tinha mensageiro de más notícias. Então, visualmente, ele conseguia, à distância, saber, epa, vem má notícia lá, porque era um mensageiro já separado para dar más notícias. Assim como, quando ele via uma figura como Aimaas, ele falava, opa, ganhamos a guerra. A notícia não vinha pelo zap.
A notícia não vinha pelo telefone, não tinha esses recursos. Então, ele recebe a notícia por um portador. E esse portador ele é identificado como boas notícias ou más notícias. Quando Davi contempla Aimaas, ele sabe que estava vindo alguém que daria uma boa notícia. Só que, ainda que seja uma notícia boa, ainda que a mensagem seja boa, um mau mensageiro é capaz de estragar a notícia. A maneira, se a gente lê a maneira como Aimaas deu a notícia e a maneira como o etíope deu a notícia, a gente vai perceber alguma semelhança. O detalhe é que quando Davi pergunta sobre Absalão, Aimaas faz o que a gente chama de tergiversar. Ele sai do assunto. Sabe quando você está falando e uma pessoa desvia do assunto? Você sente que ela não quer entrar naquele assunto. Existem pessoas que sequer conseguem disfarçar que aquele assunto se tornou um assunto constrangedor. Mas veja, a qualidade do bom mensageiro é exatamente saber transmitir a notícia. E ele foge do assunto que, para Davi, era o assunto central. Apesar dele ser rei, a dificuldade que ele tinha com seu filho Absalão colocou aos olhos de Davi a maior preocupação não em se eles tinham ganho a batalha, mas qual era o estado de Absalão. E Absalão tinha morrido e alguém tinha que dar a notícia. Bom, notícia difícil, ela vai requerer um mensageiro sensível. É alguém que tem que alguém que tem que medir e dar a notícia falando a verdade, não é? Mas tentando suavizar, tentando preparar o terreno para que a outra pessoa, né, tenha uma reação a melhor possível dentro, né, do que fosse possível ali, porque nunca ninguém vai receber a notícia de que um filho morreu bem. Mas aqui a gente está querendo colocar em pauta a dificuldade que às vezes a gente tem de transmitir bem as verdades duras que precisam ser ditas, assim como também a dificuldade que às vezes a gente tem de receber uma mensagem. Isso me interessa muito, para mim é muito oportuno como pastor que as pessoas cresçam a ponto de amadurecerem para ouvirem verdades duras que precisam ser ditas. Você está preparado para ouvir que você pode estar errando em alguma área da sua vida? Você está preparado para ser corrigido? Você está preparado para ser tratado? Como é que você lida com alguém que te fala alguma coisa que é verdade, mas que é duro para se ouvir? Qual é a tua reação quando é um assunto que mexe com você? Não é? Como é que você lida com esse tipo de mensagem? Não é? E aí, ao mesmo tempo, quando você tem que dizer algo verdadeiro e duro para alguém, como é que você faz isso? Você faz gritando, de maneira afobada, descontrolada, sem polidez, sem sensibilidade? Ou você é uma pessoa capaz de transmitir aquilo que precisa ser dito, ser falado, ser tratado com responsabilidade, com sensibilidade, de maneira respeitosa? Não acho que eu estou falando sobre um assunto que não seja pertinente, porque a tirar pelas redes sociais a gente vê que não está havendo esse cuidado. As mensagens estão truncadas, nem sempre são mensagens verdadeiras e nem sempre os mensageiros são cuidadosos nas mensagens que estão sendo transmitidas. É interessante que Aimaas, ele pega um atalho e ele chega na frente do etíope, que tinha sido destacado para dar aquela notícia. Tem gente que quer chegar na frente do outro, quer passar por cima do outro, quer interromper quem realmente tem que falar. Eu me lembro, eu trabalhei muitos anos em Portugal, eu trabalhei muitos anos em agências funerárias. Não é? Eu prestava serviço para várias delas. E uma coisa que eu sempre percebi em funerais é que tinha sempre alguém da família
que queria comandar como as coisas deveriam fazer, mas não coincidia com a pessoa que ia pagar. Tem gente que não paga a conta, mas quer definir como as coisas têm que ser feitas. A prestação de serviço tem que ser feita de uma determinada forma, e a gente espera receber essa indicação, essa orientação, por quem, não é? Calma aí que a minha água está chegando aqui. Obrigado. Ter muitos filhos é bom por isso, né? Alguém sempre lembra da gente. Minha mãe teve 5, eu tive 3. Tá bom, né? Então, como eu estava dizendo, eu acho engraçado que não coincide muitas vezes quem tem que... A gente espera, quem vai prestar o serviço, espera receber a orientação de quem vai pagar pelo serviço. E muitas vezes existem pessoas que querem ir à frente e dizerem como as coisas têm que ser, sendo que elas não são as pessoas mais indicadas. E a gente tem que ver isso. Quem é que decide tua vida? Quem é que te dá a indicação daquilo que você precisa fazer? Quem é que te orienta? Dependendo de como a gente avaliar isso, a gente pode perceber que não é a pessoa indicada que está dando a direção para a nossa vida. Às vezes a nossa direção ela é adquirida pela inveja, pela insegurança. Você viu alguém fazer de um jeito e você reage querendo fazer da mesma maneira ou de outra forma. Enfim, resistência. Não, a gente quer ser direcionado pelo Espírito Santo. E a gente dá esse lugar de fala, esse poder, essa autoridade a quem de direito. E ninguém melhor do que o Espírito Santo para direcionar a nossa vida. Bom, apesar de Ahimaaz ter chegado mais cedo, mais rápido, ele é colocado de lado. Davi falou para ele, olha, fica aqui de lado. Porque quando ele perguntou sobre Absalão, a resposta de Ahimaaz foi uma resposta confusa. Olha, Davi, estava acontecendo alguma coisa ali, mas eu não sei bem. Sabe quando você ouve alguém e percebe que aquela pessoa não tem segurança no que está falando? Você logo descarta. Nem que seja mentalmente, sem transparecer talvez, mas você descarta aquela opinião porque você está percebendo que está partindo de uma pessoa insegura, que não tem aquela resposta precisa que nós necessitamos. Então, o Ahimaaz, ele é sempre superficial. Deixa eu ver o que Lourdes está dizendo. Sempre defendi que tudo que tem que dizer deve ser dito sem magoar, seja o que for. Temos que ter cuidado e não ferir a sensibilidade do próximo. E existem pessoas, Lourdes, infelizmente, que fazem para ferir. Às vezes dentro de casa ou fora dela, às vezes dentro da religião ou fora dela, as pessoas sabem que vão machucar e usam muitas vezes o espaço que tem, a possibilidade que tem, a entrada, o acesso, como eu falei no início da mensagem, para trazer dano, para ferir, para machucar de verdade. Bom, a maior preocupação de Davi era com Absalão. E aí eu acho que entra uma resposta, a resposta do etíope é uma resposta que tem a ver com a proposta da terapia de Cristo. A proposta da terapia de Cristo é dizer a verdade, difícil de ser dita, mas de uma maneira que você possa receber como quem está recebendo algo que é necessário, que é importante, que cumpre propósitos. A gente aqui quer dizer coisas difíceis de serem ditas, ninguém gosta, e eu já contei para vocês que eu tive sempre muita dificuldade com esse nome terapia de Cristo, porque muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu já sou tratado, eu já fui curado por Jesus, então eu não aceito algo que me sujeite a um tratamento. Esse é a primeira resistência. Eu defendo que todos nós, eu e você, precisamos de ser tratados por Jesus. Às vezes uma pequena palavra que a gente ouviu feriu o nosso coração. E a gente precisa de tratamento, nem sempre é por culpa nossa, mas a maneira como a gente vai lidar com as nossas emoções, muitas vezes pede que sejamos tratados e curados. Olha a resposta do etíope. Que todos os meus inimigos, que todos os inimigos do meu Senhor, o Rei, e todos os que agirem maldosamente contra o Senhor têm o mesmo destino dele. Em outras palavras,
o etíope estava dizendo para Davi, o seu filho está morto. Mas ele não diz assim, ele nem foge do assunto, mas ao ser frontal, ele acrescenta o propósito da mensagem. Olha só que coisa forte que ele diz. Davi, você quer saber sobre Absalão, né? Eu vou dizer algo para você. Todas as pessoas que agem como ele precisam ter o fim que ele teve. Irmãos, foi o suficiente para Davi entender duas coisas. Ele ficou esclarecido sobre o estado do filho, o filho tinha morrido de fato, e a segunda coisa, ele entendeu, isso precisava acontecer. Você precisa, eu e você precisamos de saber a verdade a nosso respeito. E o Espírito Santo traz a notícia, mas não deixa de dizer o propósito da mensagem que nós estamos recebendo. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida é uma mensagem que precisa ser vista, apesar de muitas vezes ser dura, como um propósito de Deus de tratar o nosso coração. Eu quero que você não faça confusão, saiba distinguir tratamento de punição. Deus não está te punindo com o que você está passando, mas eu creio que o Espírito Santo está tratando do nosso coração. Davi foi um herói. Davi fez muitas coisas boas e marcantes, não é, como o mandatário maior de uma nação, a nação de Israel. Porém, ele também teve muitos erros. E a gente não pode negar, Davi falhou como pai. Às vezes somos bons profissionais, às vezes somos bons maridos, às vezes somos boas esposas, mas nem sempre somos bons pais. Ou vice-versa, às vezes somos bons pais e não somos bons maridos, às vezes somos bons pastores e não somos bons filhos. A gente precisa enxergar que é duro, mas o que aconteceu com Absalão foi um desdobramento das falhas na criação, na convivência de Davi com seu filho. Todo mundo precisa de ser tratado em alguma área da vida. É domingo, a semana está se encerrando. É preciso que você vá, depois dessa conexão, dessa transmissão da palavra, é preciso que você reflita. Não dá para agir como se nada tivesse acontecendo. Aimaas quis dizer para Davi que os inimigos tinham sido vencidos apenas para ser notado como alguém que estava dando uma boa notícia. Mas a principal notícia era dizer o seguinte: Absalão está morto e isso precisava acontecer. Isso precisava acontecer. Doeu muito. Não é? Davi chorou copiosamente, Davi gritou de dor, mas ele sabe que foi um desdobramento da maneira como ele lidou com as coisas. Deus precisava tratar o coração de Davi. Deus precisava. Não é? Absalão foi um ladrão de corações. Foi alguém que intentou contra o próprio pai. Tentou destruir o próprio pai. E toda pessoa que luta contra o pai, como Absalão lidou com seu pai, está insurgindo contra a verdadeira sabedoria. A gente deve respeito aos nossos pais e precisa lidar com muita sabedoria, com muita sensibilidade. Isso não aconteceu. E Davi falhou muito como pai, ele precisava ouvir isso. Então, o que eu quero dizer para você hoje, terminando essa mensagem, é que a gente tem que ser cuidadoso como nós transmitimos as mensagens, mas não podemos deixar de dizer a verdade. Existem verdades que nos doem, que nos machucam, mas é através da nossa identificação e envolvimento com elas que seremos tratados. Você quer ser curado ou você quer que alguém diga para você aquilo que você quer ouvir da maneira como você gosta de ouvir? Eu não vou acrescentar a verdade dura que precisa ser transmitida,
medo, culpa, ar de punição, de castigo. Não somos chamados para isso. A gente pode falar uma verdade em amor. A gente pode transmitir algo da parte de Deus, levando as pessoas a uma consciência pura sobre suas vidas, mas sem se intrometer. Não me peça para me intrometer na sua vida, porque eu não vou fazer isso. Não me peça para dizer para você se o que você está fazendo está certo ou se está errado, sobre o que você precisa fazer. O nosso papel é dizer a verdade do Evangelho. E, obviamente, educado espiritualmente para a autonomia, você vai viver a experiência de definir quem é que tem acesso ao teu coração, que mensagem que vai entrar. E a maneira como você vê, como você lidar com a mensagem que tiver acesso ao teu coração, segundo isso, consoante a isso, você vai viver os desdobramentos da semeadura. Que você possa colher aquilo que você está plantando e que você plante sementes que sejam frutíferas e bênção na sua vida. Pai, apresentamos o nosso coração e te pedimos, nos ensina a dar acesso ao nosso coração quando isso for bom para nós. Que a gente não saia por aí abrindo o coração para toda a palavra que recebemos. Mas diante da verdade dura que precisamos ouvir por vezes, o nosso coração esteja aberto e disponível para ser tratado pelo Teu Espírito Santo. Que ninguém se imponha pesando sobre nós aquilo que nem Jesus tem pesado sobre nossa vida. Que alcancemos graça e misericórdia sobre aquilo que estamos fazendo, que não é do Teu agrado e vontade, que não é bom para nós. Mas que aprendamos dia após dia a fazermos essa jornada de ouvirmos a verdade, sermos melhorados e tratados pelo Teu Espírito Santo a cada dia. Cura-nos, que a Tua palavra seja dita, os nossos ouvidos não estejam agravados, mas eles estejam abertos para receber a direção que vem do Senhor para cada um de nós. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão, que você receba essa verdade, que ela produza algo que edifique a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para dizer a verdade necessária, mas crendo na ação poderosa, amorosa, consoladora, edificante do Espírito Santo. Até amanhã, um beijão.